Prezados amigos da internet, queridos amigos batalhadores do marketing de rede, nobres colegas de jornada, ex-divulgadores da Telex Free. Pois bem, como eu havia prometido, eu disse que iria fazer ou um post ou gravar alguma coisa a respeito de um assunto que tem vindo à tona nesses últimos dias. E as pessoas têm me procurado, eu tentei esclarecer gradativamente para as pessoas que me procuravam, mas se tornou um volume tão impossível de se atender, então eu resolvi fazer essa pequena gravação para explicar exatamente do que se trata, o que vocês estão vendo aí na tela de vocês, esse e-mail que muitas pessoas receberam acerca de um determinado andamento do processo americano contra a Telex Free, que é justamente aquele processo em que eles visam devolver os valores das pessoas que estão presos também na justiça americana. Muito bem. Mas antes de eu dar prosseguimento a esse esclarecimento, que ele é relativamente simples, também vou fazer algumas considerações a respeito também do processo aqui no Brasil, porque evidentemente que quando surge algum tipo de comunicado da justiça americana ou o contrário, né, ou seja, quando acontece alguma coisa junto ao andamento processual aqui do Brasil, as pessoas de um lado ou de outro sempre perguntam. Quando acontece no Brasil, perguntam, mas e lá nos Estados Unidos, como é que está? Não é? O que aconteceu, o que acontece? Enfim, aí quando vem a americana, pô, mas eu quero saber do Brasil. Então, não é? Convém conversarmos um pouquinho sobre os dois casos. Não é? Então, em relação ao que será dito agora, eu praticamente, excetuando as razões pelas quais vocês receberam esses e-mails, quem recebeu, excetuando-se as razões desse e-mail, vou repetir praticamente o que eu já disse no ano passado, na última transmissão que gravei e publiquei em dezembro último. Pois bem, em relação ao Brasil, tudo permanece no mesmo andamento, na mesma artimanha jurídica que eu já disse anteriormente. Então, o que existe no Brasil? Né? Tem novidades? Depende de que ponto a pessoa está se referindo. Então, muita gente me pergunta, e aí, tem novidades sobre o Telex Free ou sobre impactos no Brasil, que seria o correto? Depende, qual é a sua referência? Qual a última vez que você teve contato com as notícias ou com os detalhes do processo nacional? Há que se perguntar. Então, o que acontece atualmente? O processo chegou até a segunda instância, ele havia sido, como todos sabem, finalizado com uma sentença condenatória contra a empresa, evidentemente. No entanto, a empresa, claro, recorreu da maioria dos pontos da condenação. Perfeito? Qual o ponto da condenação que a empresa não recorreu? Da devolução dos valores para os divulgadores. Quando chegou em segunda instância, mesmo a empresa autorizando, reconhecendo, nos termos da sentença condenatória, que milhares de pessoas têm o direito e a empresa foi autorizando essas devoluções, o que fez, né, a artimanha jurídica que acabou dominando os andamentos desse processo depois? Como que isso aconteceu? Como todos sabem, supostamente o Ministério Público se diz defensor dos direitos coletivos e homogêneos nesse caso, né, específico desse processo. No entanto, o que ocorre não é bem assim. Infelizmente, faz parte do mundo jurídico as artimanhas processuais, seja para o bem, seja para o mal. Né? Então, se tem uma coisa que é o que me faz rir, e muita gente ri disso, é se acreditar que o Ministério Público esteja interessado em defender direito de alguém. Porque quando o governo acreano
se insurgiu, ou surgiu, melhor dizendo, para se utilizar de um dispositivo que tem amparo legal, por incrível que pareça, e criou um projeto de lei para utilizar os valores que estão bloqueados pela justiça daquele Estado, porque isso qualquer Estado pode fazer, eu não vi o Ministério Público se pronunciando contra. Eu não vi. Argumentando que não, veja só, nós entramos com um processo para defender o direito dos divulgadores. São cidadãos, são brasileiros que, na nossa visão, foram lesados por essa empresa. E nós ganhamos essa ação e essa empresa não recorreu da devolução. Como é que você vai pedir agora, vai criar, melhor dizendo, um projeto de lei para utilizar esses fundos? E se tiver que devolver para as pessoas? Tome precatório, né? Qual a garantia que o governo corrupto, governo perdulário, que desperdiça verba pública, principalmente através da corrupção, depois usa o dinheiro dos divulgadores, porque, em tese, o dinheiro bloqueado lá pertence aos divulgadores. Ora, qual é a essência, qual é o objeto, qual é o mérito daquela ação? Não é devolver dinheiro aos divulgadores e para a empresa, para não dar mais prejuízo para as pessoas? Então, em tese, aquele dinheiro pertence aos divulgadores agora. E por que não pertence à empresa? Porque, afinal, da devolução não se recorreu. Pois bem, então o Ministério Público nunca se insurgiu a ponto de impedir que o governo de lá, através daquele projeto de lei que não foi para frente, porque a empresa conseguiu barrar que a empresa, a Impactos, né, impediu que eles se utilizassem desse dinheiro, né, com destinos duvidosos. As argumentações de utilização, claro, pode ser qualquer coisa. Mas sabemos que não é bem assim, né? A realidade é outra. Que ninguém vive no mundo do país, da Alice dos Países das Maravilhas. Né? Pois bem, sendo assim, o Ministério Público não recorreu disso, ou melhor, não fez nada para combater isso, a empresa impediu. Só que quando chegou em segunda instância, o colegiado, melhor dizendo, né, os desembargadores, mantiveram na íntegra toda a decisão de primeiro grau. E o que ocorre é que, dentro do escopo dessa decisão, né, desde já da decisão de primeiro grau, já existia o pedido de extinção sumária da pessoa jurídica da empresa. Quando foi em primeiro grau, a Impactos recorreu dessa decisão, porque ela entendia que não deveria, isso é um direito da empresa, que não deveria ser extinta. Pode devolver o dinheiro dos divulgadores, mas nós não somos criminosos, que não são, nós temos o direito de recorrer dessa decisão, não vou aceitar a extinção da empresa. E aí vem a artimanha jurídica, justamente a que me refiro. Então, como é que, veja só, se houver a reversão, na visão deles, dessa questão da extinção da empresa, a empresa continuar existindo, em tese, uma reversão, tornando a empresa não criminosa, aquele dinheiro pertenceria à empresa, porque realmente pertence, afinal a empresa entregou, né, para os seus divulgadores os produtos que foram adquiridos. Os divulgadores pagaram por isso, logo, aquele dinheiro pertence à empresa. Com a decisão judicial de primeiro grau, mandou-se fazer a devolução. Então não há mais o que se discutir. Aí, malandramente, o próprio Ministério Público se insurge, dizendo que não pode devolver agora, porque precisa definir-se, afinal, esse dinheiro pertence à empresa se houver uma reversão dessa decisão. E aí tudo ficou embolado juridicamente falando. Quando foi a decisão de segundo grau mantendo a extinção da empresa, inclusive, embora tenha sido objeto de recurso, o que a empresa fez? Percebendo essa jogada do Ministério Público, também deixou correr em albas, ou seja, em branco, não entrou com nenhum tipo de recurso que impedisse a extinção da empresa. Então, se houve a extinção da empresa e já havia transitado em julgado, inclusive, né, a devolução dos valores dos divulgadores. Bom, por que a empresa fez isso? Para que o Ministério Público
não ficasse fazendo esse teatro, não continuasse fazendo teatro de que pensa em divulgador, que quer que as pessoas tenham seu direito preservado, esse teatro patético, né, que eles fazem, essas entrevistas que beiram a ofensa a qualquer inteligência mediana, né, de que eles estão em defesa do direito das pessoas. Então, a empresa percebendo essa malandragem, são estratégias jurídicas. Assim, infelizmente é isso. É assim que funciona. É lamentável, mas é assim. A empresa deixou encerrar a empresa. Ou seja, os advogados deixou que corresse, né, o trânsito de julgado também da extinção da Impactos. E aí não haveria motivo nenhum mais para o Ministério Público levantar qualquer tipo de situação que impedisse a devolução dos valores para as pessoas. E isso foi correndo, foi passando. E eles perceberam e falaram, puxa vida, e agora? Agora vai ter que devolver o dinheiro. A empresa já está autorizando aí, conferindo realmente esse tem direito nos termos da sentença de primeiro grau, tá? Conforme determinou a juíza Calil. Isso que é importante entender. Eu não vou entrar no mérito de quem tem e quem não tem boleto. Os termos da decisão para devolução é a existência do boleto. Pois bem, isso é outra história, que não cabe aqui agora. E aí eles se apressaram, e é engraçado, né, que a pessoa lá vem a público se manifestar e parece que ela não sabe de nada. Aí diz assim, não, então, era para devolver o dinheiro, mas é que o Ministério Público lá né, ou melhor, a Procuradoria da Fazenda lá da jurisdição, né, do Espírito Santo, entrou com bloqueio. Existem processos criminais, tributários e parou tudo. Como se não houvesse conluio. É isso que é o pior. É uma cara de pau. É uma cara de pau. E tem um monte de gente que acha que não, que acredita que ali há honestidade. Eu fico assim impressionado com essa história de carochinha. Bom, mas também não me importa o que os outros pensam. O que importa para mim são os fatos. Né? Então, existiu, logo após esse trânsito em julgado, que forçosamente obrigaria a devolução dos valores dos divulgadores, eis que surge essa nova ação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aí bloqueou-se tudo de novo. E cobrando coisas estapafúrdias. Por exemplo, impostos ou alguma situação em cima de algo que criminalmente já ficou provado o contrário. Que o Ministério Público já perdeu a acusação de que a empresa teria serviço pirata, serviço ilegal, que era a utilização do VoIP. Que é engraçado que hoje todas as operadoras utilizam, que o WhatsApp utiliza. Aí não é ilegal, né? Bom, isso é outra história. É uma pataquada, né? Mas enfim, e aí eles já perderam sobre esse tema e continuam cobrando impostos, situações tributárias, jurídicas em cima de algo que criminalmente já foi exaurido, já transitou até em julgado. Então veja só, então, fora esses absurdos, né, ou esse absurdo no caso do Brasil, não há devolução à vista, em função desses bloqueios que existem no Espírito Santo. Né? É claro que é tudo em conluio. Não me façam rir falar que estão lá em defesa. Estão tentando transformar os divulgadores em credores quirografários, que são aqueles credores que ficam lá na rabeira, que teoricamente não tem, como é que eu diria, nenhum vínculo tão forte com aqueles créditos para receberem os valores de volta. Quando eu digo vínculo, é no sentido de direito de recebimento lá na frente. Mas aí eu pergunto e devolvo. Ué, mas espera aí, qual o objeto da ação civil pública do Acre? Como assim? Como assim credor quirografário? Por favor. O que travou, o que parou a empresa foi a defesa do direito dos divulgadores de ter os seus valores de volta. Não foi essa a alegação? Como é que agora vai virar credor quirografário? É uma sacanagem. A mesma sacanagem numa decisão em que se coloca um contrato
como nulo desde o seu nascedouro. É o chamado, que existem duas situações no mundo jurídico, em decisões, quando se fala de que momento aquela decisão ou aquele elemento que vai valer a partir de agora, se ele vai valer, né, com efeitos a partir de hoje, né, que é o efeito ex nunc, ou seja, daqui para frente, ou se vai valer quando a empresa, nesse caso em tela, né, nesse caso concreto, quando a empresa passou a existir, que é o efeito ex tunc, ou seja, anula tudo aquilo que aconteceu, o contrato, né, em tese. Então, o que acontece? O contrato deixou de existir desde fevereiro, todos os contratos anulados, desde fevereiro de 2012. Em se pensando assim, todo mundo que entrou, aquele que entrou, colocou lá em, sei lá, investiu 10 mil reais e ganhou 5 milhões, se você considera nulo o contrato de pleno direito. Mesmo ele tendo ganho, mas se anulou o contrato, então peraí, eu vou ter que devolver todos os valores? Como é que funciona isso? Que eu ganhei, porque afinal o contrato transformou o ganho do cidadão em ilícito. Então eu só tenho direito à devolução do meu valor que eu investi. É uma confusão jurídica, né? Mas enfim, com certeza os gênios jurídicos sempre têm uma grande explicação para tudo isso, né? Aquele embromation, né? Sem lógica, e que se pensam ser experts. Mas isso colocado à parte, porque sinceramente é um comezinho que não tem a menor importância. O fato agora concreto é: ninguém, sempre me pergunta, alguém recebeu, Castilho? Ninguém recebeu um centavo desse processo. Porque os caras estão babando para meter a mão nesse dinheiro. Imagina o valor que não deve estar agora, né? Se foi preso 659 milhões, aí teve alguns aí que morderam daqui, morderam dali, sobrou uma bela de uma grana. Então, é assim, esse é o pé que está essa questão do processo no Brasil. Bom, em relação ao processo americano, rapidamente, vamos lá. Muita gente recebeu esse e-mail. Muitas pessoas me procuraram perguntando a respeito desse e-mail. Pois bem, se você recebeu esse e-mail e não entendeu, procura entrar pelo Google aqui, pelo Gmail, né? Geralmente eles costumam traduzir, né? Não é boa a tradução, mas pelo menos você consegue, para quem não domina minimamente o inglês, não é? Para que você consiga entender de maneira geral aqui o que significa o que está aqui. Então, esse é um aviso de audiência na quarta taxa de inscrição. Não, aqui está mal traduzido, então eu vou voltar para a mensagem original que vai ficar mais fácil, não é? Então, é um aviso de uma audiência, não é? Em que é uma petição, né, solicitando a compensação e o reembolso de despesas que esse Murphy King, que é uma corporação profissional, contratado pelo advogado da Trust, no caso, e eles querem receber os honorários dele por mais um ano de suposto trabalho, ou trabalho, afinal estão lá, eles também não tem nada a ver com isso, né? Foram contratados, os caras querem ganhar o dele. Aí você vai clicar e você vai ter um documento que é aberto em PDF, e aqui tem um aviso de audiência não probatória. Então aqui não vai se discutir nada que vai levar provas ou isso ou aquilo, ok? Então o objetivo não é esse nesse caso. Então só vai existir aqui uma audiência que vai discutir essa questão desse pedido a respeito dessas despesas. Então aqui está, ó, petição. É uma petição, né, que já é um quarto pedido disso, né, desse, digamos assim, honorários provisórios, né? Então, quarto pedido ou quarta petição de honorários provisórios, esse ínterim seria mais ou menos nesse sentido de provisório, no mundo jurídico deles lá, para a compensação e reembolso de despesas. Numa bagatela de apenas US$ 1.019.000. E eu estava lendo os detalhes disso daqui, vocês acreditam que era 1.042.000 e eles deram um desconto. Eu não aguento. Deram um desconto aí de aproximadamente 21 mil, né, no caso.
US$ 21.000, ou 22 mil, 23 mil dólares no caso, né? Para dar lá 1.042.000 aproximadamente. Que belo desconto, né? Dos 23 e sairia quase que de graças as despesas de 25. Eles dão desconto aqui, mas pega a despesa aqui. Vou te contar, viu? Mas enfim, quase volta em 1.042.000. Aliás, passa de 1.042.000 aqui. Então, a ideia é essa. É tão somente isso. Quando vai ser isso? Dia 22 de maio, às 10h15 da manhã. E aqui eles dão prazo. Se você quiser fazer alguma objeção e tal, né, aí eles dão as regras aqui, falam das regras, a MLBR, né, que são as regras locais de Massachusetts para as falências. Então, para quem quiser, até o dia 11 de maio, né, se você não tiver não fizer nenhuma objeção dentro desse deadline aqui, né, eles vão julgar nesse dia aí e tem direito seu aqui que possa estar sendo afetado. Inclusive está aqui, ó, aviso para todas as partes. Seus direitos poderão ou serão afetados. Então você deve ler esse aviso acima, né, ficar atento para tudo que está sendo dito aqui, discutir com o seu advogado ou conversar com o seu advogado, se você tiver um, claro. O que eles dizem aqui, se você não tiver nenhum advogado, você deve consultar um advogado. É assim que eles dizem. Bom, então nada mais é do que isso, ok? Agora, o outro link é aviso também de mais cobrança da KPMG. Né? Também mais despesas e mais reembolsos. Os caras vão mordendo assim, tá? E quanto que é isso nesse caso? Dá uma olhada aqui, olha só. Certo? Esse aqui é um terceiro pedido de honorários provisórios, né? Porque isso virão mais, porque isso aqui é de um período acho que de 1 ano, mas aproximadamente não, eu já li lá no detalhe, realmente é de 1 ano. E, tá aqui, ó, dia 1/7 a 28/2, né? É esse período, ó, ok? US$ 197.000 que eles estão cobrando aqui. E a mesma ladainha, você tem que reclamar, ou se opor, ou fazer alguma objeção até essa data. Tá aqui. Então, nada mais, é super simples isso. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. É importante olhar no e-mail que existe um link aqui, ó, bem aqui embaixo, como vocês estão vendo. Então, para ver maiores ou ver mais informações atualizadas, né, e documentos relatando sobre esse caso, por favor, visite esse link aqui, ó, é o que está escrito aqui, ó. Ou vamos traduzir em português livre. Para maiores informações e documentos sobre o caso, por favor, visite esse link aqui, ó. Eu vou clicar aqui para abrir para vocês. Eu quero que vocês vejam como que isso acontece. Esse é o case home, ou seja, isso aqui é a home do caso da Telex Free nos Estados Unidos. E aqui, gente, tem um monte de coisa aqui que vocês podem consultar. Aí entra no Google, quem não entende inglês, faça a tradução. Tudo bem, não é nenhuma coisa assim que fique boa, mas você vai conseguir entender pelo menos a essência do que está sendo dito aqui. Não é? E tem coisas em português e tal, embora, né, isso aqui são coisas bem antigas, sobre a EPOC. Quem não preencheu, gente, pode esquecer. O prazo já expirou, pode esquecer os Estados Unidos. Eu não preenchi nada. Eu cansei de avisar. Já tinha um prazo, era setembro, acho que 25, 26 de setembro de 2014, prorrogaram até 31 de dezembro, depois foi até março de 2015, depois acho que prorrogaram. Eu sei que teve várias prorrogações. Quem não fez, dançou. Não preenchi a EPOC. Não fez o Electronic Proof of Claim? Tá aqui, ó. EPOC. Olha lá, Electronic Proof of Claim. É assim, deadline. 15 de março de 2017. Nossa Senhora. Foi estendido, meu pai do céu, até 15 de março de 2017, gente. Quem fez, fez. Quem não fez, dançou. Também não tem como, né? Foram várias vezes isso divulgado. Pois bem,
Então tem várias coisas aqui que podem ser consultadas, ó, ordem de certificação de classe e homologação do advogado da classe. Então, aí a pessoa vai entender um pouco melhor. Bom, se você não recebeu e-mail, tem muita gente que fala, pô, Castilho, eu não estou recebendo os e-mails de lá. Você vem nessa página, você vê, eu estou na home, olha aqui, ó, notificação por e-mail. Então, você vai entrar aqui e vai cadastrar o seu e-mail. Então, você vai colocar o seu e-mail aqui, ó, certo? João das Couves, @gmail.com. Pronto, você colocou o seu e-mail aqui, ó. Tá? Com a frequência, selecione tudo. Selecione tudo, já tá, né? Não sei se tem que colocar alguma coisa. Sei lá. Time Zone, aí você coloca. Canadá, US, já tá, acho que é o único que tem, né? Porque isso aqui é americano, né? Leste, Oeste, ou do Pacífico, né? Que é do leste, que é do Pacífico, ou da área central. A cada dia, diariamente, enfim, sei lá. Aí você põe aqui, ó, duração sem término de data. Então deixa, vai receber para sempre enquanto tiver. Aí você coloca I'm not a robot, eu não sou um robô. Aperta, preenche esse CAPTCHA aqui, ó, todos os carros, tem um pedacinho do caminhão aqui, essa porcaria nunca funciona. E aí você preenche aqui, next. Vamos ver se ele já libera. Vou te falar um negócio, esse troço, viu? É uma segurança idiota. Só dá trabalho. Confere, beleza, já reconheceu, e eu vou fazer o submit. Tá? Pronto. Olha lá. Tá aqui, ó. Docked email notification submitted, ou seja, foi, né, enviado com sucesso essa notificação. É claro que não vai chegar em lugar nenhum, porque aquele e-mail não existe, tá? Eu só fiz isso para demonstrar. Olha lá, você viu que deu certo. Você coloca OK, deixa lá. Tá? Então aí você passa a receber os e-mails. Agora aqui tem outra coisa, tem coisas aqui que são interessantes. Tá? Tem coisas muito interessantes. Então você tem aqui, olha, informações e tabelas, né, sobre as questões dos passivos aí da empresa, né? E aí tem várias coisas aqui, gente. Olha só, eu já falei disso em 2014. Você quer encontrar se o seu nome está aqui? Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, vai. Vou pegar um exemplo, o último nome. Sempre vai pelo último nome. Seu nome é João da Silva, você tem que ir na letra S, porque seu sobrenome é Silva. Aquilo que você cadastrou lá na Telex Free. Então, vou pegar aqui, eu vou pegar gente de fora, né, para não falar de ninguém do Brasil, pegar de pessoas que eu conheço, que assim que eu já conheço e já sei, tá? Que já é da minha equipe, atualmente, inclusive. Vou pegar aqui do Japão, ó. Demora para carregar, porque vai carregar todos os sobrenomes com a letra Y. Então vamos pegar aqui, ó, você vê tudo com final Y, sobrenomes, né? Aí tem coisa muito estranha, que esse era um grande problema que tinha na empresa, né? Tinha cada nome, né, sobrenome, não tem muito sentido. Country Code, CN deve ser Canadá. Vamos em frente aqui. O que eu quero encontrar, ó, você vê que tem, mas tem gente pra caramba, né? Ó, IA Bicu, achei, ó, Alexandre Leonardo, Flávio Iabicu, Guilherme Iabicu, ó, Guilherme Iabicu eu conheço. Tá aqui, ó. Guilherme Kenji Iabicu, faz parte da minha equipe atualmente. Jorge Iabicu, conheço. Jorge Mochin Iabicu, Silvia Harumi Iabicu, são todos meus amigos. Tá aqui, ó. Não, esses daqui eu não sei, daqui eu conheço. Então, veja só, eles faziam parte da Telex Free. Tá? Então, é aqui que você consegue se identificar e se achar aqui. Tá? Mas não se esqueça, você tem que ver no último nome, pelo seu último nome, e aí você se encontra. Né? Aí você se acha aqui, digamos assim. Que mais aqui que temos de interessante? Tem tanta coisa legal, esses sofás aqui, né? Vamos lá. Os sofás, vamos lá nos sofás. É legal porque aqui tem todas as coisas que envolvem a parte financeira da empresa. Olha só os créditos que tem, as transferências que foram feitas,
né, de pagamentos de terceiros que a empresa tinha que pagar, enfim, né? Olha lá, Advent Communication provavelmente prestou serviço para Telex Free. Então tá tudo aqui, ó, tudo bonitinho, não tem nada fora né, da curva não. Então tem tudo. Olha como é grande esse documento, gente. É uma coisa realmente impressionante. Aí tem mais coisas aqui, não é só isso. Assinatura do juiz, né? Concordando com o que está aqui. Aqui tem o nome das pessoas, ó. Tá vendo? As movimentações, a data. Gente, tá tudo aqui. Tudo aqui, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser consultar, é só consultar a documentação. O problema é que o pessoal não quer ver, né? Ninguém quer ver nada. Vamos ver esse de cima, esses schedules aqui. Vamos ver. Ó, como demora para carregar. Porque são documentos pesados, não tem jeito. Vamos lá. Ó, é demorado. Então, imagina a quantidade de folhas. Isso aí foi desenvolvido e foi feito, né, no início com o Steven Bidar e sua equipe. Pegaram todo o sistema, destrincharam, separaram, filtraram, eliminaram o que não prestava do sistema e tal, e chegaram a esses dados que estão aqui. Não desprezaram, teoricamente, nada. Né? Então, olha só o que temos aqui. Ó. O sumário, olha só. Propriedade, uma propriedade, sei lá, ó, propriedades pessoais, 172 mil dólares. Isso é de alguém aqui, aí tem que ler aqui de quem que é, quem não é, sei lá, enfim. Né? Vou ficar analisando isso agora que não faz o menor sentido. Mas agora o que é interessante, que eu dei uma olhadinha aqui, você vê, olha os saldos que a empresa tinha. Ó, tá vendo? Cash on hand, não tinha. Aí tinha nessa Propay aqui 98 mil dólares, 295 mil dólares no TD Bank, 8409 deve ser a agência, o número de conta. Ó, Citizens Bank, 73 mil dólares. E aqui vai, olha só, 84 milhões de dólares no e-wallet. Olha no Fidelity Bank, aquele que fez o acordo, 2.460 dólares. Olha no Wells Fargo. Olha mais o Wells Fargo, deve ser agências isso daqui, olha. 16 milhões, mais 27 mil e mais 16 milhões. Né? Olha, ProPay. Estava em reserva 4 milhões e 400. Olha o Fidelity Investment, 18 milhões de dólares em os quebrados. Olha lá. Middlesex Savings, poupanças, ó, 2 milhões em poupanças. Enfim, então todo esse aqui era o ativo da empresa, né? Pelo menos é o que me leva a crer. E aí tem aqui todo um resumão no final, aí tem mais coisas aqui que vai aparecendo, ó. Telex Elétrico, Financial, INC Holdings, o Telex Mobile, que a empresa fez aquele pedido, né, para poder ser uma telefonia móvel nos Estados Unidos, e por aí vai. Né? Propriedades pessoais, ó, tá vendo? Continuação. Bom, só sei que deu aqui 187 mil, olha só, 172 milhões no total. Né? E por aí vai. Aqueles seria taxas federais, se deve imposto, tudo desconhecido. Mas ok. Então é isso, pessoal. É só para vocês terem uma ideia como é importante dar uma olhada. Tem muitas coisas que pode, de repente, jogar uma luz nas dúvidas. Aqui acho que é a parte de credores da empresa que prestou serviço, sei lá se é isso também. Sei que tem a Verizon, tá vendo? 14 milhões de dólares. Jesus, é dinheiro demais, né? Para o nosso universo. Então é isso. O importante é assim, entra aqui, olha, dá uma fuçada, procura seu nome, vê se aparece, vê se está correto e dá para você poder acompanhar com mais clareza esses acontecimentos nos Estados Unidos. Tá? Eu permanecerei à disposição de qualquer forma, aqui está o e-mail, para prestar maiores esclarecimentos. Uma coisa que eu acho interessante para quem se interessar, tem os documentos da corte. O que são os documentos da corte? É do tribunal. Então, tudo que dá andamento no tribunal, por exemplo, sobre esse e-mail que nós recebemos, que muitos receberam,
ele está aqui, ó, é essa motion aqui, ó. Deixa eu ver, não é essa daqui, cadê? Essa daqui, ó, tá vendo? Olha aqui da KPMG, né? Cobrando valores. Tá aqui, ó, um deles é esse daqui. Tá? Se você entrar aqui nesse documento, ó, ele vai carregar a petição. É fantástico, pelo menos nisso, os Estados Unidos estão muito à frente da gente, né? Então você clica ali e você consegue visualizar exatamente o documento, olha lá, que está solicitando o valor, olha lá. Olha o que ele está pedindo aqui, ó. Tá vendo? 197.199 dólares, é o que ele está pedindo. Né? E aqui, ó, elencado todo o resumo, por quê? Tudo determinado por da onde vem esse pedido, né, de dólares. Olha lá, por exemplo, esse cara aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar esse Bisher, Mariano Bisher, tá aqui, olha, vamos ver como exemplo. Ele trabalhou 98,9 horas e ele ganha 400 dólares por hora. Logo, deu 39.560 dólares. Esse cidadão aqui, ó, né, ou cidadã, né, porque é Michelle Marion, manager, então gerente, né, tá o tempo todo ligado, né? Então essa cidadã trabalhou 106,8 horas. Ela ganha por hora 750 dólares, logo deu 80 mil dólares aqui. Você acha que é muito? Por hora? Olha esse daqui, ó, diretor, ó, tem um diretor aqui, ó, Vitória Sherlock, ó, nome nobre, Sherlock, né? 0,8 horas, pouco, né? 6 vezes 8 dá 48 minutos. 900 dólares por hora. Ei, lasqueira, hein? Esses ganham bem para dedéu. Tá certo? Então, assim que funciona. Então, aqui você vê dentro desse documento, aí vem todo. Ixi, lá também tem essa complicação. Ó, background. Aí ele começa, ó, dia 13 de abril de 2014, petition date, a data da petição. Então, é assim, aqui eles repetem tudo, até fundamentar, porque eles estão cobrando 197 mil dólares aqui. Aí eles falam de tudo, onde trabalhou, porque trabalhou. Aqui, ó, que é aquele quadro lá, tá aqui, ó, 343,6 horas trabalhadas. Aí eles deram um desconto, oh, que gentileza, né? Descontados os gastos, né? As coisas misturadas aqui, as despesas misturadas, que ninguém sabe do que se trata. Deram desconto, sei lá. Deve ser isso. Tá? Então vocês conseguem detectar. Agora, o que me chamou a atenção aqui, existe isso daqui que eu acho que vale a pena vocês saberem. Vamos lá, deixa eu abrir esse documento que eu vi aqui, achei de certa forma interessante. Já vou acabar a transmissão. Veja só, é um segundo pedido, né, uma segunda petição provisória aqui para compensação e reembolso de despesas para Milligan, Rona, Duran King LLC. Ou seja, eles são conselhos para defender os acusados domésticos e internacionais, porque foi criado um fundo para isso. Eu estava olhando esse documento, eu dei uma olhada, e eles criaram um fundo para que pudesse bancar esse tipo de defesa, vamos chamar assim. Eles estão cobrando aqui um valor. Né? Esse e-mail ninguém recebeu. Não sei se vão receber. Porque isso foi dia 27 do 4. 27 do 4. Foi esses dias, né? Aliás, caramba, peraí, 27 do 4 é dia... Então foi ontem. Foi ontem. Porque agora são 3h46 da manhã do sábado, né? Madrugada de sábado. Isso daqui foi colocado dia 27 do 4. Olha, documento fresquinho. Então vocês estão tendo aí notícia de primeira mão aqui. Então, existe essa MRDK, ele pede a compensação e reembolso, né, olha só, dos fundos dos acusados, dos réus, criado pela Trust com esse propósito, de acordo, né, em consonância, né, com esse pedido que foi feito lá na Trust no passado, para poder ter aí algo que um fundo de defesa, né, dos casos
das pessoas que são domésticas, ou seja, que moram nos Estados Unidos. Olha lá, criou-se um fundo de 225 mil dólares, está aqui, ó. Está aqui, ó. A corte aprovou, né, um fundo dos réus, né, no valor de 225 mil dólares, e nos casos para a defesa um fundo, né, para defender as pessoas aí que são do resto do mundo, digamos assim, né, para o caso internacional, 165 mil dólares. Então foi formado um fundo, ó. Aqui, ó. Agora, aqui ele já está pedindo, essa empresa, para fazer esse trabalho, ela está fazendo, acho que é o segundo pedido, né? Olha lá, segundo pedido provisório, eles já estão pedindo aqui 115 mil dólares, tá? Que tem dois componentes, conforme está aqui, ó, está tudo aqui em inglês, tá, gente? Então ele fala daqui, existe um custo de R$ 39,46, olha lá, primeiro MRDK, que é a empresa, né, pediu 67 mil para honorários de advogado e R$ 39,46 de custas, totalizando 67.624,46. Para pediu do Fundo Internacional de Defesa, né, dos divulgadores. Aí, deixa-me ver aqui. Este é o primeiro pedido, tá, do caso internacional, que está falando aqui. E depois, segundo, pede mais 47.422,50 para os honorários de advogados e 692,81 dólares de custas, totalizando 48.115,31 para o fundo, né, esse dinheiro tem que vir desse fundo de defesa doméstica, chamamos assim. Né, eu traduzir livremente, porque senão vai ficar uma loucura, isso aqui não vai fazer sentido. Interessante, tá vendo? Olha lá, a corte aprovou 97 mil, parará. Então vocês veem que é interessante, é que foi formado, ó, é um período que está cobrindo um período de 26 de abril de 2016 até 31 de julho de 2017. Então eles juntaram os documentos, né? Legal, interessante. Então existe um fundo lá, ó. Há atualmente, né, nesse momento, tem 125.737,88 dólares que ainda sobra nesse fundo doméstico, aí vamos chamar assim. E tem 165 mil restantes no Fundo de Defesa Internacional. Eu vou traduzir assim. Tá? Esta petição de honorários cobre, deixa eu ver, fundamentação e tal, ele está dizendo, análise, não sei o que lá, as alegações, né, para refutar as alegações da Trust, está escrito aqui, ó. Ok, bom, eles estão justificando o porquê do trabalho. Aí vem o background, Jesus, aí eles começam desde quando eles entraram na empresa. Mas, gente, eu vi algo aqui, deixa eu ver se está aqui. Acho que não foi nesse pedido. Quanto que eles, não esses daqui, né? Deixa eu voltar aqui na corte do documento. Isso aqui é bem novinho, né? Bem interessante. Certificado. Deixa eu ver aqui se eu acho que eu preciso para que vocês... essa audiência. Essa é a razão do e-mail, tá? 19/4 chegou depois. Que tem um resumo. Será que é esse? Deixa eu ver se é esse daqui que tem um resumo. Para vocês terem uma ideia de quantos caras já morderam. Meu pai do céu. Deixa eu ver se é esse. Não é. Esse é aquele do 197, não é esse. Esse a gente já olhou. Tem um deles aqui, gente, que tem um resuminho de quanto as crianças já mamaram nessa teta. Juro que eu vi. É que eu devia ter deixado o documento aberto. Puxa vida. 51 folhas ninguém merece, né? Olha só, isso daqui, ó, que fez cada um direitinho. O negócio é sério, cobra-se honorário, mas
tem que, se vai inventar a justificativa de que fez, tem que fazer direito, senão não recebe. É assim que funciona lá, tá vendo? Até revisão do gerente lá, né? Olha aqui, aqui é a Marion, olha lá, Michelle Marion. Eu falei da gerente e tal, 750 a hora, né? Ela ficou 1 hora e meia fazendo a revisão e tal. Perfeito. Isso aí. Cobra-se tudo. Respirou. Por hora, US$ 900. Não é brincadeira. Vamos já para o final, porque o negócio aqui é longo. Tem várias folhas, tudo. Cada uma justificando cada cobrança, os e-mails para onde são mandados. Deixa eu fechar aqui. Está misturando tudo quanto é documento, né? Deixa eu ver aqui. 17/4. Será que é esse? Pode ser. Vamos ver esse documento. E assim vocês vão vendo como que funcionam lá. E aí fica fácil, não é verdade? Documento grande, pesado, muita informação. São 3h53 da manhã de sábado. E eu vou, como eu havia prometido, terminar isso daqui ainda hoje. Achei. Achei. Olha só que interessante. Summary Cover Sheet, ou seja, é uma planilha que resume, né, o quarto pedido provisório, né, da petição, o quarto pedido da petição, da Murphy King Professional Corporation, conselho, né, ou seja, conselheira ou assistente, né, da Trust, ou assistente do nosso amigo Stephen B. Dar, como vocês estão vendo aqui. Olha a informação básica. Nome do solicitante, Murphy King Professional Corporation. Nome do cliente, Stephen Bidar, capítulo 11, Trust, né? Que é a lei lá de falência deles lá dos Estados Unidos. Ou seja, a Murphy King é contratada pelo Stephen Bidar. Petition date, data da petição, foi quando tudo começou, 13 de abril de 14, né? Aprovando eles como empregados, né? Ou como assistentes, dia 14 de julho de 2014, quando eles começaram a atuar. Então aí, gente, olha lá, total de que estão pedindo de honorário, horas trabalhadas, 1.897,9, que é o período do 1º de março de 2017 até 31 de março de 2018. Né? Quanto? 1.042.000. Mais, né, ou seja, despesas misturadas aí, taxas misturadas aqui, 551,25. Total de honorários solicitados, depois de uma redução, de um desconto voluntário. Olha como eles são bonzinhos. Não sei como agradecer. Fica registrado o meu agradecimento. Ao invés de cobrar $1.042.000, eles estão cobrando 1.019.000. Mas como são bonzinhos. Que gente bacana. Olha lá. E eles deram desconto, né, também nas despesas. É mais interessante. Não era $551 de despesas aí, né? Várias coisas aí misturadas, né? Blended. Muito bem. Caiu de 551 para $537. Gente bacana. Que vontade de dar um abraço neles. Total de despesas solicitadas, 25.859. Tá vendo? Nenhum, 12. Total de profissionais, 12 profissionais. Previamente aprovado, né? Total de honorários, excluindo todos os aumentos, todos os ajustes, $906.000. Olha só, é isso que eu quero mostrar para você. Informação histórica, ou seja, um histórico. Olha isso. Honorários aprovados, né? Como já resolvidos.
por ordem provisória, ou seja, né, não é o total e acabou não. Até aqui os caras já levaram 4.148.000 dólares. Despesas aprovadas, 185.890. Meu pai do céu. Então é exatamente isso que está aqui. Então é isso. Mais de 4 milhões, gente. Os caras já morderam. Bom, se nós levarmos em consideração, ok? Que no Brasil, aquelas figuras que fizeram aquela porcaria de perícia levaram mais de 4 milhões de reais. Esses aqui levaram em dólares, tudo bem, né? 4 milhões de dólares, né? Mas com certeza são mais dignos do que os daqui. Bom, resumo da ópera. Basta vocês entrarem nesse endereço, vou entrar em Case Home, esse endereço que está aqui em cima, né? Vocês não enxergam aí porque não está entrando na tela, né? Não está sendo configurado para que apareça, mas vocês vão até o e-mail e o endereço é esse daqui, ó. Ok? Então não deixem de entrar e dar uma olhada. Então é isso. São 3 horas e 58 minutos. Eu agradeço a todos, espero ter ajudado um pouquinho que seja, pelo menos para aliviar os corações aflitos que pensam que isso aqui é grande coisa, mas não é nada. É apenas um aviso de audiência para pedir dinheiro para cobrar pelos serviços prestados. Então, menos dinheiro para devolver para os divulgadores do resto do mundo. Forte abraço a todos e até a próxima intervenção, caso seja necessário. Então, os vídeos e os avisos, as postagens têm ficado raras, porque, como vocês estão vendo, nada de tão importante está acontecendo assim a ponto de requerer transmissões ou satisfações constantes. Forte abraço, permaneço aqui pelo Facebook, também pelo Messenger, quem tem contato comigo, à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento, desde que eu tenha a informação. Fiquem todos com Deus e até a próxima.